Opa, e aí galera, o vídeo de hoje é de C++11 ou maior, atribuição de referência de R velho, são dois erros comerciais. Muito bom, é muito bom, solta a vinheta aí. Ah, moleque, então vamos ver o que a gente tem para hoje aqui no nosso vídeo. Olha só, preparei até uma agenda. Vou falar para nós aqui o que é o L velho e R velho, para a gente entender a base primeiro. E logo depois disso aqui, a gente vai entender o que é o R velho por referência. E eu vou mostrar alguns exemplos e vai fechar o vídeo. Vai ser um vídeo bem rapidinho, hein? A galera que gosta de vídeo curto e objetivo. Vamos lá, hein? Opa, tem uma coisa. Vamos lá, o que é L velho e R velho? Basicamente é left, left e right. L velho ou left velho é quando a gente tem uma variável, por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui, ó, int a igual a 5 e int b, ponto e vírgula, né? Se eu fizer b igual a isso aqui é uma atribuição L velho, porque eu tenho uma variável que está sendo atribuída, eu consigo pegar o endereço de memória desse negócio aqui, entendeu? Eu tenho 0x00 5. Chutei, muito bom. E aí a gente tem do outro lado aqui o R velho, por exemplo. Eu vou ter meu int a, ponto e vírgula, aqui no final eu vou fazer o seguinte, ó. Falar que meu a é igual a 5. Esse 5 aqui, eu não tenho endereço de memória dele. Ele não é uma variável, então ele é o meu write velho. É basicamente isso, né? Como é que funciona a lógica? Quando a gente está trabalhando com objeto, imagine que no lugar do int, isso aqui é um obj. No lugar do int, isso aqui é um obj. Essa atribuição aqui é um tipo de atribuição left velho. Porque o meu a, ele é um objeto que tem um endereço de memória, né? Mas aí pode ter a situação de, por exemplo, imagina que isso aqui não é int mais, não, isso aqui é um obj. Meu objeto que eu criei lá em C++, minha classe. E aí na atribuição, em vez de fazer isso aqui e atribuir com o literal, é um objeto, né? A recebe objeto e os parâmetros do construtor dele aqui, ó. Cara, quando você faz isso aqui, o que o C++, antes do C++11 faz? Ele vai pegar os meus parâmetros lá, vai construir o objeto, construct, ele vai ativar o operador de cópia, ou seja, ele vai pegar todas as variáveis, os campos, os arrays, tudo, vai copiar tudo para dentro de A, e no final ele vai destruir o objeto. Destroy. É isso que acontece normalmente, né? O que a gente tá tentando mostrar nesse vídeo aqui? Que tem uma alternativa para esse fluxo aqui, ó. No lugar de copiar, a gente pode não copiar e usar o operador de atribuição por referência de R velho. E aí o que eu vou fazer? Eu construí, né? Aloquei memória, não aloquei, por exemplo, minhas caixinhas de memória tá tudo aqui, ó, dos meus campos lá dentro. Eu só pego os ponteiros e faço meu A apontar para eles. Faço meu A apontar para essas caixinhas de memória aqui e faço o meu B parar de apontar para eles, entendeu? Na verdade o B não, eu faço esse objeto que foi construído parar de apontar para eles. E aí no final eu salvo o tempo porque eu não preciso sair copiando os arrays, copiando tudo, sei lá, alocando as coisas de novo, né? Vamos para os exemplos, Os exemplos vai ficar tudo mais claro, tudo mais claro. Tudo mais claro, tudo muito claro. E aí quando você vê a pessoa falando, não é muito claro, então é muito claro mesmo. Falar do R velho por referência, já falei aqui, ó. A gente está buscando um ciclo alternativo desse tipo de atribuição aqui.
Então vamos lá, para entender o que é o RValue, a gente tem que fazer o leftValue primeiro. Então eu já criei uma classe aqui, deixei meu array aqui, ó, inicializei com null, size 0, beleza? Chamou o delete aqui no final, tá tudo certinho, né? Criei meu objeto, vamos executar para ver se isso aqui tá funcionando, tudo certinho, sem dar problema? Executou sem dar problemas. Ou deu erro? Verbose 1. Deixa eu ver aqui. Acho que isso aqui é do código que eu tinha feito antes, hein? Deixa eu ver. Ah, não, deu tudo certinho. Beleza. Deixa eu fechar esses monte de terminal aqui. Esses terminal, fica tudo terminando. Vamos lá. O que eu quero fazer? Vou chegar no meu objeto 1 e vou fazer o meu primeiro tipo de atribuição, que é essa daqui, ó. Atribuição por cópia. Como é que eu vou conseguir? Se eu criar um objeto aqui, ele vai criar com data 0 e o size 0, né? Então vamos fazer um construtor diferente aqui, ó. Vou construir meu objeto e eu vou dar qual que é o tamanho dele. Int size. É isso. E aí como é que eu vou fazer a atribuição? Tá, eu posso inicializar isso aqui também. Vou inicializar isso aqui também. For int data igual a i. Beleza. Vamos criar nosso objeto lá. Como é que eu vou fazer a atribuição? Ó, já criei meu objeto, não criei? Vou fazer o seguinte, hein? Vou dar o objeto. Deixa eu apagar isso aqui para ninguém confundir, hein? Eu não vou dar set size nele, eu só vou dar uma atribuição lá, myClass10. O que vai acontecer? Ele vai chamar o construtor. Depois ele vai chamar o meu operador de cópia. Ah, eu não implementei meu operador de cópia, não. Aqui, ó. Meu operador de cópia. Esse aqui é o padrão do C++, né? Antes do 11. O que eu tenho que fazer no meu operador de cópia? Primeira coisa. Eu tenho que apagar o meu dado atual, porque ele pode ter alguma coisa lá dentro. E aí eu vou alocar a memória. Vou setar meu size e vou copiar cada um dos elementos. Isso é um operador de cópia padrão em C++. Acho que esse size pode vir antes. Eu coloco o size aqui para ficar tudo na mesma classe. Isso aí. Olha o trabalho que a gente tem que ter. Olha só, eu tenho que gerenciar minha memória. Esse é o primeiro ponto, né? E eu tenho que atribuir cada um dos campos da minha classe para mim ter a classe igual a outra. Vamos ver isso aqui executando, então? Aqui, ó, vou marcar um breakpoint aqui, dar um play no VS Code. Ó, construir meu objeto. Construtor padrão. Beleza. My default class constructor. Agora eu vou construir o meu RValue. Olha só que doideira isso aqui. Olha lá. Ó. Size 10. Olha lá, 10, tá vendo? Criou um array com 10 posições. Colocou 10 elementos lá dentro. Pronto, beleza. Eu apertei F10, era para apertar F11. Espera aí, vamos de novo. Aqui, ó, criou o objeto, criou myClass aqui. Deixa eu marcar um breakpoint para andar mais rápido aqui. Aí, agora sim, ó, chamou meu operador de cópia. Então agora que ele está executando essa atribuição aqui, ó. Ele primeiro teve que construir o objeto, agora está executando a atribuição. O que eu vou fazer na atribuição? Eu vou pegar o meu elemento, colocar do mesmo tamanho do vetor lá. 10 elementos, tá vendo? E vou atribuir cada uma das 10 posições, vou ter que sair copiando tudo. Olha o trabalhão que 10 tem. Pronto. E aí ele chamou o destrutor da minha classe no final. Será que dá pra ver o código do destrutor também? Deixa eu tentar de novo esse trem aqui. Chamei aqui, tal. Ele chegou ali. Chamou o operador de cópia. Chega até o final aqui. E chamou o destrutor. Esse destrutor aqui é desse objeto que ele chamou aqui, tá vendo? E aí depois que ele deletou... Olha só, eu tive... Na verdade eu pedi para ele alocar um array de 10 posições, né? Se esse cara tivesse um array de 10, eu ia ficar... Nessa atribuição aqui, os dois tinham um array de 10 posições, entendeu? E aí qual que é a sacada, então, da atribuição do RValue? Qual que é a sacada? Eu vou continuar fazendo essa atribuição aqui, só que aí eu vou usar um artifício que a gente tem na Standard Library de C++ 11, que é chamada desse cara aqui, o operador de move.
A única coisa que ele faz de diferente é que ele chama esse tipo de atribuição aqui agora, que é a atribuição por referência de R velho. Já deixei até aqui, ó, a sintaxe bonitinha aqui, tá vendo? Basicamente, o que a gente tem que fazer para poder implementar a atribuição por R velho? A gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que pegar o elemento, o array, que está alocado no meu parâmetro. Vou fazer o seguinte, é como se você pegasse o campo para você mesmo, né, o objeto, né, no caso aqui. Ele vai pegar o ponteiro do data para ele e o size dele. Tá vendo que eu não precisei de alocar memória, eu não precisei fazer o for? E aí o que eu vou fazer? Eu vou modificar o order do parâmetro e fazer o seguinte, agora esse dado que você tinha não é seu mais não, ele é meu, entendeu? Aí você coloca tudo igual no PTR e zera aqui para ele não dar problema no destrutor dele. Vamos executar para ver como é que ficou? Aqui, ó. Vamos lá, hein? Executar aqui. Criou o objeto, olha só. Chamei o construtor. Executou o construtor. Opa, apertei F10, era para apertar F11. Espera aí, vamos de novo. Vamos de novo. Aqui. Beleza. Aí, chamou o move, olha só. Agora eu vim parar no meu operador de cópia. Ele criou o meu objeto primeiro e chamou o move, né? O move faz ele ativar o meu operador de cópia por referência de R velho. E olha só, eu não precisei alocar a memória, mas eu peguei o ponteiro que estava no objeto, peguei os ponteiros dele, setei todos para null, e agora o conteúdo dele é meu. Por que isso aqui é importante mostrar dessa forma aqui? Porque uma vez que a gente faz isso aqui, a gente consegue ganhar desempenho. Ah, muito bom. Então agora meus códigos vão rodar muito mais rápidos. Eu já não sei, mas ajuda. Por exemplo, olha só, vou colocar uma outra situação aqui, ó. Vou colocar o myClass aqui. Eu vou criar uma variável temporária com, sei lá, umas 50 posições, só para ficar diferente. E aí eu vou fazer o seguinte, olha só, vou colocar a primeira atribuição. Aqui, isso. Olha só o que está acontecendo. Eu estou criando meu objeto, estou chamando a atribuição padrão do C++. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Hein? Olha só, chamei o objeto, olha lá, instanciou com 50 posições. E aí eu vou fazer a atribuição padrão do C++. Vou deletar o conteúdo do objeto que eu estou atribuindo, setar o mesmo tamanho, setar um array do mesmo tamanho, e as 50 posições agora tem que copiar um a um aqui. Olha só que doideira. Copiou tudo ali já. E aí sim, quando chegar no final do escopo, ele vai deletar o temp. Aí, ó, delete. Ele é uma região de memória, né? Pronto. Deletou. E aí vem para utilização do operador stdmove, que dá para usar ele com variável também. Apesar do tipo de atribuição ser chamado de atribuição de R velho, você pode usar ele em cima de uma variável também. Sempre que eu faço isso aqui, você vai ativar a atribuição de R velho, entendeu? Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Apareceu, construí o meu objeto, aloquei a memória do temp, com as minhas 50 posições, e agora eu vou chamar o operador move. Olha lá, chamou o operador de R velho, tá vendo? Igual naquela situação que a gente tinha construído o objeto. Só que aqui, olha só, peguei o conteúdo dele pra mim, no objeto que eu tô atribuindo, não precisei fazer for nem nada. Nas, sei lá, 50 milhões de posições, eu só peguei o ponteiro dele e tá tudo certo. Entendeu? Por isso que ganha desempenho nesse negócio aqui. E aí no final do escopo, aí sim ele vai chamar o destrutor do temp. Aí o destrutor dele, o data dele já tá null, porque ele já zerou antes. E é isso. Esse foi o operador de referência por R velho. Ganha performance, muito bom, hein? Se vocês tiverem algumas sugestões para o próximo vídeo, pode ficar à vontade, ou então colocar nos comentários e falar assim: ah, que legal, nunca vi R velho antes. Agora que eu já conheço, eu vou fazer todas as minhas classes em C++ para utilizar R velho. Muito bom, hein? Fala comigo.
Até mais, hein? Atribuição de R velho. Nossa, você imagina que a gente tem uma memória aqui. Uma área de memória muito grande. Memória. E aí eu vou ter meu objeto A, que aponta para null. E meu objeto B. E esse B aqui, ele aponta para uma área de memória. Na memória. Ah, ele aponta para uma área de memória na memória. E aí, alguma hora do código lá, eu faço essa operação aqui, ó. A é igual a std, dois pontos, move de B. O que vai acontecer? Ele vai quebrar isso aqui, vai colocar o B aterrado, vai fazer o A, tirar esse aterrado aqui e apontar para essa região aqui, nesse momento. É isso que acontece quando a gente usa o operador de R velho por referência, C++.